Olá, estamos começando mais um episódio do podcast 2 ou Mais. Para quem não me conhece, eu me chamo Adson Habib, sou apresentador deste programa e hoje estou recebendo uma presença ilustríssima aqui, um cara que eu admiro muito, professor Luiz Ozanár. E eu já te digo, fique até o final desse episódio, porque você vai ver que vai estar recheado de conteúdo, porque o homem é uma fera. E se você quer entender um pouco mais sobre emoções, sobre a importância de você se conhecer, de fato, de dentro para fora, de você construir o autoconhecimento, nada melhor do que o convidado de hoje. Seja bem-vindo, professor Luiz Ozanár. Ô, meu querido, é um prazer muito grande estar aqui com você, conversando com sua audiência maravilhosa. Quero parabenizar todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, porque significa que estão no caminho certo, que é o caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da reflexão, da transcendência, da evolução, para de alguma forma servir e deixar um legado no mundo. Então precisamos de programas como o seu, que inspiram e instigam as pessoas a serem cada vez pessoas mais justas, mais éticas, mais conectadas com seus propósitos e baseadas em valores. Então para mim é uma honra estar aqui e bora conversar, bora bater o papo, porque o tempo é curto, para tanta coisa que a gente tem para conversar aqui. É verdade. Para quem não sabe, o professor Luiz Ozanár, ele é psicólogo, psicoterapeuta, mitólogo. E aí eu vou passar a bola de novo, para você completar, porque o currículo do homem é extenso, meu irmão. Nada, eu sou também mestre em História, Sim. Sou consultor de empresas e palestrante nacional e internacional, tenho mais de 20 pós-graduações e agora doutorando em mitologia, que é minha grande paixão. Mas a parte mais importante do meu currículo é que eu sou pai de 2 filhas lindas. Uma de 35 anos, que parece com Cléo Pires, que é psicóloga, mora no Canadá, e mãe de meus 2 netinhos, de 3 e 1 aninho, que parece com Tiago Lacerda e Janequim. E minha outra filha, que tem 32, que é veterinária e mora em Portugal. Cada uma no mundo, num lugar do mundo. Porque eu também sou um viajante. Sim. Já visitei quase 100 países. Correlacionando mitologia, psicologia, inteligência emocional, gastronomia, filosofia, arte, com um processo de autodesenvolvimento. Então eu tenho vídeos que eu gravo nesses destinos inusitados, e quem quiser pode me acompanhar no YouTube, no Instagram, que tem muito conteúdo legal. Que bacana. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não precisa você sair do episódio agora. No final do episódio, você vai lá na descrição do episódio, que vai estar lá o Instagram do professor Luiz Ozanár. Você dá um clique lá e você já vai direto para o Instagram, e aí você já chega lá e segue, você vai ver que tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana. É como eu digo, ele está sempre se reinventando. Como outro dia eu vi, ele estava tocando bateria, professor. Pois é. E acho isso muito legal, né? O ciclo da vida. A vida é marcada por ciclos. Sim. E a gente precisa se reinventar em cada etapa da vida. Então, nesse momento aqui, já chegando na terceira idade, estou com 60 anos, avô. Então, eu estou finalmente aprendendo instrumento. E não é que eu tenho jeito, não é que dá para brincar. É uma diversão. E a questão do envelhecer ativo, né? A longevidade ativa. Então, aprender algo novo, me desafiar. Estou sempre aprendendo e evoluindo. Doutorando agora, começando o doutorado e aprendendo a tocar bateria. E aprendendo a ser avô de 2 bebês. Que legal, que legal. E é o que eu digo, ó. A gente nessa introdução aqui, acho que já deu para você ver o quanto de conteúdo vai ter. Então, se estiver fazendo sentido para você, deixa aí aquele like, porque ajuda o nosso canal. Compartilhe o episódio com mais pessoas, porque com certeza vai fazer sentido na vida dessas pessoas. E se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que todas as vezes que tem episódios novos, você seja notificado, tá? Então você já viu, meu amigo, que autoconhecimento, terapia é vida. Quem diz que este homem aqui tem 61, né, professor? 60. 60. Faço 61 no ano que vem. Pronto. Quem diz que este cara tem 60 anos? Eu nunca daria essa idade para ele. Então, ou seja, autoconhecimento é vida. Autoconhecimento, amor e viajar. Viaje, porque viajar transmuta a alma, amplia a consciência e contribui para o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Experimentar coisas novas, conhecer outras perspectivas, deixar um legado e trazer um legado. Porque tem uma diferença importante entre ser turista e ser um viajante. Qual é a diferença? Turista é aquele que circula por entre os destinos tradicionais, colecionando fotos com cartões postais e que quer carimbo no passaporte. Viajante
é aquele que experimenta algo inusitado, que deixa um legado que transforma a vida das pessoas por onde passa e que, de alguma maneira, quando retorna, compartilha essa transformação com as outras pessoas. Então não seja um turista na sua vida, seja um viajante. Não apenas quando você sair de sua cidade, sua terra natal, para ir para outros lugares. Não seja um turista na faculdade, não seja um turista no casamento, não seja um turista no condomínio, exerça seu papel como condômino, não seja um turista na faculdade, na escola, não sei a idade que você tem, seja um viajante, deguste, experimente, vivencie, transforme, aprenda, transforme-se e aí você evolui. Então eu acho que ser um viajante é que me ajuda a ter vitalidade, me reinventar, criatividade e essa jovialidade que eu tenho. Eu não me sinto com 60 anos. Sim. Com o estereótipo dos 60 anos, o que era meu pai aos 60 anos. Então eu me sinto com muita vitalidade e sempre querendo aprender coisas novas. Curiosidade e criatividade. Essa é a dica de ouro para você. E isso é tão forte porque você não só se sente e a gente também não percebe, né? Isso é muito bacana. Mas, professor, para a gente começar a entender um pouco mais, conta para a gente como foi que despertou, né, esse amor pela psicologia, esse desejo do autoconhecimento, essa busca. Quando começou mais ou menos ali? Era na infância? Tinha alguém que o senhor já se inspirava? Conta pra gente como isso iniciou. Olha, desde sempre eu me interessei por entender o porquê das coisas. Então eu sempre gostei de história, não por acaso eu sou mestre em história. Sim. Sempre me interessei por simbologia, por mitos, contos de fadas. Não por acaso eu sou mitólogo. Sim. E sempre me interessei pelas emoções, pelo comportamento humano, para entender por que as pessoas se comportam de determinado modo. E tive um modelo em casa. Meu pai era psiquiatra e psicanalista. Então meu pai foi um dos 5 primeiros psicanalistas da Bahia, nos anos 70. Ele foi um pioneiro. Meu avô, ele foi pediatra, Osaná de Oliveira, nome de rua, nome de hospital, Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. O pediátrico é homenagem ao meu avô. Então ele foi um grande médico, um grande cientista, diretor da Faculdade de Medicina, provedor da Santa Casa, enfim, foi uma personalidade. E ele foi o primeiro médico pediatra a se interessar pelas ideias de Freud, ainda nos anos 30, e a trazer para a Bahia grupos de estudos. Então eu venho de uma família que tiveram modelos masculinos fortes na área de saúde e que se preocuparam com um olhar interdisciplinar. Meu pai foi um grande modelo, uma referência importante, e acabei me identificando com o mundo psi, não com o mundo da medicina, interessante. Sim. Nunca pensei em ser médico. Tenho um pai, 2 avós, meu avô por parte de pai também era médico, foi colega de faculdade de meu avô por parte de mãe, que é o Osaná de Oliveira. Sim. José Moreira, de pai. Eu tenho 3 tios, 6 primos que são médicos, mas eu nunca me interessei por medicina, sempre me interessei pela alma. Sim. Pela subjetividade, e com o modelo meu pai psicanalista, eu, enfim, vi uma referência importante, só fiz vestibular para psicologia, e aí comecei a cursar, me apaixonei. Depois que me formei em psicologia, eu fiz o mestrado em História. Depois Sim. que eu terminei o mestrado em História e comecei a atuar firme, sempre fazendo pós-graduações em diversas áreas. E agora, me reinventando, finalmente encontrei um doutorado em mitologia, porque não tem, é difícil me encontrar. Sim. Aí encontrei na Espanha, enfim. E aí agora estou realizando também um grande sonho, que é talvez fechar esse ciclo prévio de formação continuada, que não esgota Sim. nunca, Sim. com o mundo psi, alma, subjetividade, história e mitologia. Então, simbologia da mitologia, contexto sócio-histórico da história e alma humana, subjetividade, emoções, psicologia, integrando de uma maneira sistêmica, interdisciplinar. E depois que terminar o doutorado em mitologia, veremos qual será o próximo passo, porque não podemos parar. Movimento. Vida saudável implica em movimento, dinamismo. Sim, isso é muito bacana. Eu acho muito incrível como você consegue trazer essa junção, né, da mitologia com aplicabilidade em nossas vidas, essa comparação para a gente olhar um pouquinho lá para a história. Você vai no mito, traz ali, eu acho isso fantástico, professor. Eu bom. Fico ali, segunda-feira a gente estava lá numa palestra sua e eu estava ali, eu falei, cara, como é incrível, como você traz isso com muita facilidade. E você consegue chamar a atenção para fazer com que as pessoas entendam, né, essa parte. Porque quando fala em mito, tem pessoas que acham que é complicado de olhar lá para trás, de entender a história, mas você traz isso com muita facilidade e muita propriedade, isso é muito bacana.
para a gente que está consumindo ali. A meta é essa, é inspirar as pessoas a refletirem. E o mito é isso, é uma narrativa atemporal, simbólica, recheada de símbolos, que nos confronta com demandas e experiências humanas que são atemporais, que são desde sempre. Sim. Por isso que nos contos de fadas, que são primos dos mitos, sempre se inicia com era uma vez e termina com para sempre, porque é algo que é atemporal e que expressa experiências que todos nós vivenciamos ainda hoje e que foram de alguma maneira experimentadas também pelos ancestrais e repassados através dessas histórias e narrativas compartilhadas, mostrando as soluções. Sim. Se você olhar para trás e entender como os mitos transcorrem, você tem uma resposta para lidar com suas demandas humanas contemporâneas. Rivalidade de irmãos, então, hoje a gente não encontra isso em herança, família. Sim, aí você olha para Caim e Abel, Loki e Thor. Então, os irmãos que disputam é algo que é mítico, é um tema mítico. E a gente pode entender qual a melhor maneira de lidar com essas questões, aprendendo com os mitos que são as narrativas de quem veio antes da gente, bateu cabeça e conseguiu encontrar alternativas. E deixou para nós o legado de entendermos qual seria a melhor escolha. Certo. Professor, a gente tem alguns temas para poder abordar aqui, e um deles que me chama muita atenção nos conteúdos que o senhor traz é quando fala-se dos sonhos, né? Você tem uma mentoria, se não me engano, um curso que fala muito sobre isso. Eu tenho um curso, Morfeus e Psique, alma, mente, psicologia. Morfeus é o deus grego do sonho. Morfeu, a palavra morfologia vem de Morfeu, mudar de forma, transformar-se. Morfeu é filho de Hipnos, o deus grego do sono. O deus Hipnos adormecia e Morfeus era o deus do sonho, penetrava no sonho dos cidadãos e ele ou mantinha o cidadão dormindo ou ele conseguia despertar esse cidadão através da maneira como interagia no sonho, mudando de forma. Ele era caracterizado como uma figura humana com asas e que se deslocava rapidamente. Por isso que o sonho tem um flash de mudanças rápidas. Sim. E eu tenho esse curso que tenta, tanto para psicoterapeutas quanto para leigos interessados, compreender melhor os processos de sonho. E o que é um sonho? Uma expressão do nosso inconsciente. Para a abordagem junguiana, chamada psicologia analítica, o sonho é uma forma compensatória, o oráculo da alma, a forma como o nosso inconsciente mostra caminhos para podermos equilibrar o que nós não estamos conseguindo realizar no nosso dia a dia. Então, exemplo, eu tenho uma relação com o meu pai que é muito dominadora e eu vivo um conflito entre ser capaz de frustrá-lo, porque eu dependo muito da validação, ou me submeter e satisfazer as expectativas dele. E aí eu posso ter um sonho. Sim. Sonho que eu enfrento meu pai, sonho que eu digo a ele que eu gostaria de fazer faculdade de outra coisa que não aquilo que ele sempre sonhou para mim. E quando eu acordo, que pesadelo, meu Deus, eu sonhei. Aí, por que será que eu sonhei falando isso para meu pai? Talvez porque o seu inconsciente está lhe mostrando aquilo que está faltando. Será que você não precisa se confrontar com o seu medo de frustrar o seu pai? Através da análise e interpretação dos símbolos que estão nos sonhos, nós podemos ajudar as pessoas no processo de autoconhecimento. Por isso que um terapeuta da abordagem junguiana, ele vai instigar o seu paciente a anotar os sonhos, registrar os sonhos e trazer para as sessões. E o sonho é inesgotável, é uma fonte inesgotável de símbolos e nós vamos trabalhando ao longo de diversas sessões. Certo. Todo sonho, ele tem uma interpretação, ele sempre quer nos dizer algo ou não, professor? Todo sonho simboliza alguma coisa. Nenhum sonho é aleatório, nenhum sonho é vazio. Todo sonho significa, representa alguma coisa mais profunda. Difícil a gente conseguir decodificar, por isso que precisa do terapeuta. Porque é muito comum que a gente tenha as nossas resistências, a gente não vai conseguir enfrentar sozinho, muitas vezes. Quanto menos autoconhecimento eu possuo de mim mesmo, das minhas questões, mais é difícil que eu, de maneira autônoma, consiga me confrontar com essa verdade do inconsciente tão desafiadora. O terapeuta tem essa função de facilitar, de intermediar, de intervir, para que o sujeito possa travar contato com esse universo desconhecido de si mesmo, que é o inconsciente, e que se revela de forma muito significativa através dos sonhos. O sonho é uma
comunicação do seu inconsciente para sua alma consciente, sinalizando aquilo que está faltando, aquilo que você precisa colocar em prática para que a sua vida tenha harmonia, sua vida tenha equilíbrio, para que você viva o processo chamado individuação, Sim. que é o processo de tornar indivíduo, não fragmentado, não quebrado de si mesmo, não alienado de sua própria alma, da sua própria essência. Então, se você não conseguir essa jornada de equilíbrio, Sim. equilibradora, você vai apresentar sintomas. E o sintoma também tem essa função de lhe confrontar com o que está faltando. Por isso que um terapeuta junguiano não quer exterminar o sintoma. Ele quer aprender com o sintoma. O que é que aquela depressão veio trazer para você? Por que aquela ansiedade naquela situação? No lugar de tome um comprimido imediatamente, pare de pensar nisso porque é maluquice. No lugar de fazer você fugir Sim. do que lhe incomoda, o terapeuta junguiano lhe confronta com essa queixa, para que você atravesse o deserto dessa angústia para encontrar o poço de água límpida, pura e sagrada da sua própria verdade interior. Tem um mito que ilustra isso. Sim. Um mito da civilização islâmica, Sim. o mito da origem dos árabes, que é o mito de Agar e de Ismael. Segundo esse mito, Abraão, o patriarca dos judeus, muçulmanos e cristãos, ele tinha uma esposa chamada Sara. E Deus fez uma promessa que ele teria tantos filhos quanto estrelas dos céus. E que ele deveria sair de onde ele estava, que era um lugar confinado, e deveria trafegar pelo deserto para encontrar uma terra onde ele poderia prosperar. Só que ele já era idosíssimo, Sara também, e era estéril. Mas ele teve fé e saiu com sua família, com seus servos, com seus poucos bens, e foi nessa peregrinação. E nada de engravidar. Então Sara disse, olha, pega a minha escrava, Agar, transe com ela, e o filho que tiver, a gente vai tomar posse, ela é nossa escrava, é um objeto. Naquela época era assim que as coisas funcionavam, não adianta ter um olhar politicamente correto sobre o fenômeno de milênios atrás. E assim foi feito. Agar se deita com Abraão, tem um filho, Ismael. Só que nesse meio tempo, Sara, a esposa oficial, também engravida. E tem o filho Isaac, o filho oficial. Então o que é que Sara faz? Expulsa Agar e Ismael para o deserto, na expectativa de que morressem. E eles estão lá, passando dificuldades, já quase definhando. Aí um anjo desce e diz, olha, vocês são especiais, me acompanhem. E leva eles até um local no deserto que tem um poço. O poço Zen. Até hoje existe esse poço. Sim. É um poço de água sagrada, é um lugar de peregrinação. Uhum. E os fiéis acreditam que quem bebe dessa água ou se banha nessa água é abençoado. E aí encontraram um poço de água, beberam, conseguiram seguir sua jornada e fundaram toda a civilização árabe e muçulmana. Por isso que, de maneira atemporal, desde sempre que árabes e judeus têm uma rivalidade terrível, porque Ismael é o patriarca dos muçulmanos, dos árabes, enquanto que Isaac é o patriarca dos judeus. Enfim. O processo terapêutico é mais ou menos assim. Quando você pensa que está no deserto, quando você saiu da sua zona de conforto, da sua alienação, e você sai dessa tribo que teoricamente fazia sentido, mas que você era usada, abusada, enfim, explorada. Quando você sai disso, dessa crença limitante de que aquilo era o seu destino definitivo, e você atravessa um deserto ressecado, um deserto inóspito, de confrontação com aquilo que lhe incomoda, em algum momento você vai encontrar um poço de água. E esse poço abençoado vai permitir que você seja você mesmo. Sim. E tenha o seu destino e prospere, como foi com os árabes e com a civilização islâmica. Sim, essa história eu acho muito interessante, né, professor? Porque assim, Sara acaba passando ali também por alguns problemas, né? Com essa decisão que ela toma precipitada, né? Porque ela era estéril ali e aí ela toma a decisão de fazer, né, o seu esposo deitar com Agar, quando ela só bastava esperar. E quantas vezes nós, seres humanos, tomamos decisões precipitadas sem saber das consequências, porque achamos que naquele momento precisamos fazer aquilo, né? Não respiramos, não pensamos um pouco antes. Eu costumo sempre falar isso, que quando você está feliz demais não é momento de você tomar decisão. Quando você está triste demais também não é momento de você tomar decisão. Se você está chateado demais, é melhor não abrir a boca, porque se abrir, vai falar besteira. Então, o quanto isso é importante, da gente olhar para dentro, refletir, parar, pensar um pouco e falar assim, peraí, nem sempre eu preciso
trazer logo a resposta. Nem sempre eu preciso, né, trazer de imediato ali. Deixa eu refletir um pouco, deixa eu pensar um pouco, para que eu não tenha essas consequências. Eu acho isso muito incrível. Fascinante, é verdade. Faltou paciência. E depois ela quis remediar. E olha o conflito que a gente tem até hoje. Entre árabes e judeus, que são irmãos da mesma origem patriarcal, mas disputam. Enfim, onde ficava o templo judaico é onde tem a cúpula da rocha em Jerusalém. Jerusalém até hoje disputada. Não é metáfora do que acontece em muitas famílias? Sim. Não tem família disputando aquela fazenda? Sim. Ah, mas eu que cuidava da fazenda, você tá. Ah, mas eu tenho direito, eu tenho mesmo sobrenome. Papai faleceu e fica aquela disputa para saber quem é o principal herdeiro. Se falar e brigam, até por própria política, não é verdade? Política. A gente viu isso aí recentemente, então acho que a gente tem que respirar um pouco. Isso. Você, numa fala, você trouxe ali algo que acho que chama muito a atenção, né? Quando as pessoas hoje não querem sentir as suas emoções, querem sublimar. Eu não posso sentir raiva. Eu já me deparei com um amigo, ele falando, pô, ontem eu fiquei revoltado com meu pai, pô, fiquei com raiva de meu pai, só que eu não posso sentir isso. Aí eu perguntei, por que você não pode sentir? Boa. Aí ele, não, porque ele é meu pai, pô, como é que eu vou sentir raiva de meu pai? Mas eu falei, o sentimento passa, pô. Né? E quando você não sente, ficou guardado. E isso, quando não é colocado para fora, quando você não entende, isso está lá. E aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então a importância da gente saber sentir, né, professor? Da gente dizer, não, poxa, eu estou chateado, eu estou com raiva, mas o que eu penso hoje é, o que é que eu vou fazer a partir disso? Exatamente. Né? E hoje tem um tema para a gente entrar, mas antes de entrar nesse tema, eu queria externar o que eu estou vendo hoje na sociedade. Eu estou vendo a gente com muitos adultos agindo como criança. Com muitos adultos, a palavra que eu achei outro dia foi adultescentes. São muitos adultos ainda se colocando em decisões para agir como adolescente ou como criança. E essa semana, na segunda-feira, quando eu fui na palestra, né, do senhor, eu vi uma cena que me chamou a atenção, que eu falei, meu Deus, dois absurdos. Tinha um cara dirigindo, ele estava no celular. Até então eu não tinha visto, porque eu estava na pista da esquerda, eu não tinha visto, mas eu percebi que ele estava andando lentamente. Tinha um carro atrás dele e o cara buzinando, né? Buzinando. E eu falei, eu segurei, porque eu falei, se ele está buzinando, ele vai tirar. E assim o que aconteceu, ele tirou. Descendo aqui na catedral, ali na Universal, aquele viaduto, ele tirou, ele passou do cara e ele fechou o cara, ele jogou, tipo, ele não só fechou, ele jogou o carro para cima do cara. Eu falei, meu Deus, ali foi coisa de milímetros que não aconteceu aquele acidente. E o que me chocou mais foi que quando eu cheguei, quando ele passou e como o outro carro estava lento, e eu encostei que eu olhei para o lado, o cara que tomou uma fechada, ele não viu. Ele não viu, porque ele estava no celular. Ele estava tão focado, e acho que o cara, quando fechou ele imaginou que quando eu fechar ele vai frear. E foi por isso que quase acontece o acidente. Que loucura. Porque o cara não freou, porque ele não viu. Não viu. Então eu falei, Deus, que absurdo, meu pai. O cara tá lá com pressa, beleza, espera o momento certo, tira e vai. E ali poderia causar um acidente com os dois. Né? Os dois estavam errados. Né? Um porque estava no celular e o outro porque estava com pressa demais. E agressivo. Fechou ainda, né? E ainda fechou mesmo. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, caramba, velho, por uma bobagem. O cara ia se envolver num acidente que sabe lá Deus o que poderia acontecer, né? E poderia envolver outras pessoas inocentes por causa de uma decisão precipitada, de um momento que ele estava furioso, com raiva, porque o cara estava andando lentamente. Então, assim, recentemente também passei aqui, muito próximo, eu encostei para minha esposa descer e o cara passou, ele não ficou parado, ele me viu parado, ele passou buzinando. E eu falei, cara, não entendi por causa da buzina. Por que da buzina? Porque ele não ficou parado, ele passou. Chegou na sinaleira, eu saí, parei atrás dele. Né? Não foi proposital, foi porque onde tinha para parar. E o que me chama a atenção, o sinal abriu, professor. E ele parou, para matracar. E ele ficou parado. Para retaliar. Ele ficou parado, aí eu falei, ele está esperando eu buzinar. Eu estava com meus filhos no carro, aí eu comecei a falar, tá vendo? Comecei a conversar com meu filho.
não é necessário, meu filho, fazer isso, tá vendo? Aí a gente começou a conversar, eu comecei a rir. Ele ficou quase 1 minuto e meio parado ali, aqui atrás. Depois eu falei, dei a seta, saí. Quando ele viu que eu ia sair, ele adiantou, né? E eu falei, cara, que bobagem. Que bobagem. Ele achou que eu estava com pressa. Claro. Mas quem está perdendo o tempo dele é ele. Exatamente. E aí quando eu passei por ele, aí ele estava com o vidro fechado e ele resmungando para dentro do carro. Eu falei para ele, acho que ele não ouviu, claro. Eu também estava com o meu vidro fechado, mas eu soltei um beijo para ele e disse, vá em paz, que Deus te abençoe, claro. meu lindo. Porque eu não vou perder meu tempo, nem minha energia me desgastando. Então, isso tem me chamado a atenção, sabe, professor? Porque tem muitos adultos, cara, tomando decisões ainda como crianças, e é por isso que a gente vê algumas fatalidades. É por isso que a gente vê confusões, mortes no trânsito, por conta de não pensar da forma certa. Né? O que é que está acontecendo com essa sociedade, professor? Essa impulsividade, esse narcisismo. Eu acho que esse primeiro exemplo seu foi brilhante, Watson. Você trouxe algo fantástico. Temos 2 automóveis. Automóvel é um símbolo de quê? Autonomia, sim, liberdade, poder, isso, ego, né? Mais amadurecimento. Teoricamente só pode ter carro a partir dos 18, só, sim, pode habilitar-se no Brasil a partir dos 18. Carro é um grande sonho de consumo. Meu primeiro carro é um símbolo, desejo. Carro é um símbolo poderoso da nossa cultura ocidental. A gente tem 2 motoristas que estão nas pistas da vida. As avenidas de Salvador, perto do Iguatemi, Shopping da Bahia, centro nevrálgico da cidade, né? A gente está falando do mundo, da vida. Essas avenidas são as nossas vidas. Esse automóvel é o nosso ego, nossa alma, nosso eu. Sim. Aí tem dois pilotos, 2 motoristas. Como é que estão dirigindo? Um está disperso, um não tem autoconhecimento, um não sabe onde é que está, um está perdido, um está sem foco, um está sem atenção, está olhando o celular, está fazendo a coisa errada no lugar inapropriado. Quantos de nós estamos assim, alienados, sem saber quem nós somos, onde nós estamos e o que nós devemos, sim, fazer no lugar certo? Então a vida está assim, indo de uma ponta a outra, matracando o trânsito, gerando conflito nas relações interpessoais, perdendo oportunidades e quase se acidentando. Sim. Mas tem outro estilo. Apressado, agoniado, não sei nem para onde é que ele está. Nem ele, talvez ele nem saiba por que tanta pressa. Ansioso, ansiedade é o mal do século, junto com depressão. Então, ansioso, acelerado, eufórico, fora de si, euforia, fora de si, fora da consciência também, e agressivo. E narcisista. E talvez, que me veio aqui essa ideia, e às vezes ele fica chateado porque o outro não está agindo igual a ele. Exatamente. Não está na mesma velocidade que ele. Tenta impor um padrão, né? Por quê? Porque eu acho que o outro tem que servir para mim. Esse é o narcisista. Sim. Esse é o abusivo. Esse é aquele que quer que todos dirijam no seu estilo, acelerados, perfeito, agitados, eufóricos. Você tem um que está out, que está fora, está errado. Não está adaptado. Porque está no celular. Uma coisa é andar devagar. É 60, estou a 60, mas estou atento. Ele estava desatento. A questão não era a velocidade do segundo, era a desatenção e o fato de estar fazendo algo que não cabe naquele momento. Já o acelerado estava ansioso, agoniado, narcisista, querendo impor para o outro o seu estilo e agressivo, porque ele foi agressivamente dar uma fechada. Ele foi criar uma confusão. É o mundo da violência. Então a gente tem a violência e a alienação. Não é mais ou menos isso que está acontecendo no mundo de hoje? Então a gente vive no mundo do trabalho assédio, cobrança, se vire, dê seus pulos, resultado, processo, produtividade, sem se preocupar com a saúde mental. A coisa é tão séria na saúde mental no trabalho que o governo teve que emitir uma nova NR. Senão, enfim, a epidemia de problemas de saúde mental no Brasil. O último dado do Ministério do Trabalho foi que mais de 500 mil pessoas foram afastadas por processos ligados à ansiedade e depressão no último ano, um aumento de quase 50% em relação aos anos anteriores. Então a gente tem uma epidemia de saúde mental, porque tem pessoas, olha a metáfora como quando a gente está atento para o dia a dia, como a gente encontra respostas para as nossas questões, porque ou estão alienados fazendo o que não deveria no momento equivocado, fora de si mesmos, o que estava no celular, ou porque estão agitados, ansiosos, agoniados, impondo para o outro seu padrão, agressivos e narcisistas, querendo se gratificar no curto prazo, sem paciência. Olha como paciência é uma demanda necessária. Sim. Olha, a gente traz o mito de Agar e de Sara, faltou paciência a Sara, gerou um caos que até hoje tem briga no trânsito entre árabes e judeus
Deus, e você tem a ansiedade, a aceleração, a não paciência. Paciência não é passividade, paciência não é submissão, paciência não é paralisia, paciência é respeitar o timing correto no contexto adequado. Equilíbrio. E é isso que a psicoterapia propõe às pessoas. Equilíbrio para saber onde é que elas estão, como é que elas podem... Aí vamos falar da metáfora do trânsito de Salvador. Sim. Como é que elas podem dirigir corretamente, sem se dispersar no celular, fugindo. E quantos estão fugindo das suas angústias no celular das bets, das drogas, da bebida, do trabalho, workaholics? Sim. Quantos estão nas redes sociais, de uma forma dependente? Olha, a fuga. Então, essa é uma característica da nossa sociedade. A fuga é o que está no celular no trânsito. E a agressividade, a ansiedade, a agonia, o narcisismo, a imposição dos seus padrões naquele que dá fechada. E o resultado? Pode ter acidente, pode ter batida. E aí não só eles dois vão ficar atrasados. Bateu, travou, é quem não tem nada a ver que fica preso no trânsito. Aí você fomenta no mundo. Qual é o legado que você quer deixar no mundo? Perfeito. Um legado de engarrafamento na alma das pessoas que você convive? Ou um legado de trânsito que flui com equilíbrio, com leveza, respeitando-se os valores e as regras do trânsito, as leis de trânsito? Tem uma lei que diz, não pode dirigir com celular. Como é que você lida com a lei? Como é que você lida com os limites? Então a gente tem, nesse simples exemplo, aparentemente banal, mas muito rico em simbologia, as respostas porque nós precisamos entender diante das nossas demandas contemporâneas. E perfeito a sua colocação, perfeita a forma como você traz. E me chama a atenção e eu fico assim admirado mesmo, né? Quando eu fiz aqui sua apresentação, você fala, o mais importante no meu currículo é ser pai de 2 meninas. Então assim, eu acho isso muito lindo, né? De verdade. E eu me inspiro muito, professor. Obrigado. Porque hoje eu vejo muitas pessoas querendo ter. E quando a gente fala de filhos, eu vejo muitos amigos, em rodas de conversas e tal, eu vejo eles muito focados em querer dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Só que muitos não tiveram nem coisas materiais, nem a atenção do pai. Só que eles só querem dar o material. E esquece do principal. Porque o principal não é as coisas materiais. É a nossa presença na vida dos nossos filhos. E hoje... eu digo assim, às vezes eu abro mão de algumas coisas para conquistar, para ir, mas eu digo assim, isso vai ser valioso lá na frente. Eu tirar esse tempo agora para estar com eles. Porque não é pelo ter, é pelo ser, né? E eu acho que precisamos ter essa atenção com essa geração, né? Porque muito se fala, essa geração é perdida, essa geração aquilo. Eu não gosto muito de usar esse termo porque a gente coloca uma praga numa geração que está vindo, que a gente precisa, claro, né, dessa geração. Então, isso me chama a atenção, e quando eu tenho essa oportunidade de conversar com os amigos, eu sempre falo, cara, o mais importante não é você dar o melhor brinquedo ao seu filho, o mais importante não é você fazer a melhor viagem com ele. É muito bom você viajar com ele, levar ele para conhecer lugares, mas também não vai adiantar se você viaja com o seu filho e a sua mente não está lá. E o seu corpo está ali, mas você não está presente ativamente ali com ele. E eu fico fascinado quando eu vejo isso, porque a gente vê, né, o valor, os princípios que você passou ali para suas filhas. Legal. Não conheço assim, né, na sua intimidade, mas assim, a gente percebe isso, né? Porque tem muito amor, muito afeto, muito carinho quando você fala disso. E isso me inspira, porque o que eu pretendo ser para meus filhos é sempre isso. É ser para eles, estando com eles. Não só as coisas materiais. Eu acho que essa geração precisa da nossa presença. Verdade. E hoje os pais estão muito habituados, se dedicam muito ao trabalho. Aí chega em casa, tá realmente cansado, sobrecarregado, e aí faz o quê? Toma a tela. Vai aí, se diverte aí. E tá perdendo. Verdade. Tá perdendo. A gente não tá olhando para as crianças como deveriam. É verdade. Né? Deixa eu contar uma história pessoal. Eu lembro que a minha filha mais velha, Cléo Pires, teve uma época que ela estava me dando trabalho para estudar. E ela queria fazer high school nos Estados Unidos. Graças a Deus, família classe média, tinha condições. Sou um viajante, então viajar, conhecer outras culturas, sempre foi um valor compartilhado em família. Não por acaso uma mora em Portugal, outra mora no Canadá, foram preparadas para o mundo, enfim. Sim. Só que aí no segundo ano, na época do segundo ano científico, ela não foi bem,
7 recuperações, passou arrastado. E a ideia era fazer o terceiro ano, as 2 primeiras unidades, primeiro semestre nos Estados Unidos. Sim. E aí agora vai? Eu disse, filha, vamos conversar. Você não tem uma boa base, seu segundo ano foi péssimo. O primeiro também não foi tão ruim, mas você perdeu 3. Se você vai fazer o seu terceiro ano high school, você não vai se preparar para o vestibular. Você vai até passar de ano, porque geralmente quem faz esse intercâmbio é tranquilo, porque as notas lá nos Estados Unidos são fáceis, reaproveitadas. Você vai passar o terceiro, você não vai perder o terceiro ano. Mas é muito provável que você não consiga ter uma boa performance na sua proposta de vida, o vestibular. Então vamos fazer o seguinte, você não vai fazer o high school. E eu me comprometo que quando você se formar, você pode fazer um curso de inglês ou de outro idioma em qualquer outro lugar. A gente organiza isso com calma, ou uma pós-graduação fora. Eu me comprometo e acho que você vai amadurecida, vai ser muito melhor, vai ser muito mais proveitoso você adulta, mulher, do que ser uma adolescente que vai ter cheio de restrições, ficar em casa de família. Ela surtou. Não, meu pai, eu quero, você prometeu, eu quero, é um sonho, é o sonho de minha... É dramático, né, adolescente? O sonho de minha vida! Eu vou ser sincero, eu fui pras cordas. Foi difícil. Meu Deus, será que comecei a me culpar? Será que eu estou sendo injusto? Será que vai traumatizar minha filha? Ela tá sofrendo, eu quero, eu preciso, meu pai é o sonho! Mas eu refleti, eu ponderei. Sim. E eu tive consciência que esse limite era importante para ela. Sim. Porque a mensagem que eu ia estar passando para ela naquele momento é: pode tudo, vá, tome, você não mereceu, você não fez um bom primeiro ano, não fez um bom segundo ano, não vai fazer um bom terceiro, mas seria uma mensagem de condescendência. Ela precisava de um limite amoroso, consciente e dialogado. Sim. E eu sustentei. Foi difícil para mim, porque amor, queria dar. Sim. E eu queria, enfim. E ela ficou muito chateada, não entendeu na época. Mas, cara, aí ela fez o vestibular para psicologia. O diploma dela hoje validado no Canadá, fazendo mestrado no Canadá, orgulho do pai. Assim como minha filha mais nova, Giovanna Antonelli, tem mestrado em veterinária no Canadá, em Portugal, veterinária em Portugal, orgulho do pai. Aí, anos depois, quando ela se formou e foi fazer a pós-graduação em gerontologia, psicologia e envelhecimento, olha a coincidência. Ela disse: meu pai, obrigada. Eu ouvi da minha filha que eu frustrei e que eu tive que morder a parede segurando a onda para não dar. Eu ouvi dela: meu pai, você estava certo. Obrigada por não ter me deixado ir. Eu acho que foi muito mais proveitoso para mim fazer essa pós-graduação posterior do que fazer um high school. Na época eu estava imatura, eu acho que eu ia curtir, não ia focar no que era necessário, não ia aprender tudo que eu aprendi fazendo o curso fora. Eu disse, ufa, graças a Deus. Tirei o peso. Mas a gente precisa aprender a dar limite para os nossos filhos. Sim. O limite, agora, amoroso, consciente, reflexivo, fundamentado. E você trouxe outra coisa relativa às emoções, né? A gente às vezes quer fugir das emoções, mas não dá para escapar. Então, eu estava com raiva de meu pai. A raiva é humana. Sim. A questão é o que é que seu amigo vai fazer com essa raiva. Ele vai atuar a raiva ou ele vai aprender a canalizá-la, a entender qual o sentido dessa raiva e vai elaborá-la. Mas não dá para a gente reprimir as emoções. Dá para a gente autorregular o comportamento associado às emoções. Então eu recebo muita gente no consultório também que se culpa por sentir as coisas. Sim. Então eu posso deixar uma mensagem para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Não se culpe pelo que você sente. Aprenda com suas emoções, reconheça qual o sentido dessas emoções, quais são os gatilhos dessas emoções e tome decisões de como agir diante dessas emoções. Um grande teórico da psicologia chamado Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia. Eu tenho formação também em logoterapia, tenho 2 pós-graduações em logoterapia, fantástica essa abordagem. Sim. Ele disse que nós não somos livres de situações complexas, desafiadoras. Não somos livres de sentir emoções, mas nós somos livres para tomarmos as nossas decisões.
nós somos livres para tomarmos posicionamentos diante do que está acontecendo em nossas vidas. E acho que é esse o objetivo da psicoterapia, uma coisa mais profunda. Mas é esse o objetivo da mentoria, de uma atividade coach, de participar de um curso, participar de uma imersão de autoconhecimento, fazer meu curso de sonhos. Eu tenho outro curso de mitologia, mitos e psique. O único curso no Brasil que correlaciona 4 abordagens teóricas da psicologia: psicanálise, psicologia analítica junguiana, logoterapia de Viktor Frankl e psicologia positiva, com mitologia de mais de 20 civilizações: iorubá, grega, egípcia, nórdica, japonesa, chinesa, da Oceania, enfim. E eu faço correlações, como eu fiz aqui, entre demandas humanas, à luz da psicologia, e os mitos que nos ajudam a decodificar. Então, você fazer cursos como esse, assistir o podcast aqui como esse, que reflete, que confronta, que instiga. Então, se a gente faz as escolhas corretas, a gente pode lidar melhor com as nossas emoções. A meta é essa, irmão. Sim, perfeito. Vou trazer aqui um pouco para falar sobre os nossos patrocinadores. Hoje nós tivemos um probleminha com a televisão, então não vou conseguir colocar as marcas aqui na televisão, mas enfim, você que quer fazer seu evento, você que quer fazer seu aniversário, seu casamento, quando terminar aí o episódio, você vai lá na descrição também, que vai estar a rede de cada um dos nossos patrocinadores. Gelo Baiano. O que é isso? São gelos saborizados, ou seja, você pode fazer seu drink ali, você coloca o gelo, ele traz o sabor ali da fruta, tem de melancia, tem de morango, tem de maracujá, e aí você pode colocar ali com água de coco, enfim, com água com gás, enfim, você pode fazer seu drink da forma que você quiser, com álcool, sem álcool, mas são gelos saborizados. Então você pode entrar lá no Instagram, Gelo Baiano Off, você manda lá um direct que os meninos vão ter a equipe dele lá para te atender, você pode fazer seu pedido e você não vai se arrepender, porque são gelos saborizados e direto com a essência da fruta. Você que quer mudar seu visual, você que quer dar um tapa no seu visual, fazer uma transformação, Álvaro Castro é o nome. Fica ali no Cidade Jardim, Le Monde Coifé. Então você vai lá, você vai sair de lá alinhado, vai sair bonito, vai sair bonita, você vai ver que o lugar é diferenciado. O nome é Álvaro Castro, Le Monde Coifé. Você que quer comer um hambúrguer, meu irmão, um hambúrguer artesanal, um negócio é diferenciado. Pense no hambúrguer com carne de cupim, um negócio diferenciado, aquela carne suculenta, o nome é No Tempero. Então você entra lá, quando terminar aqui, você clica, vai cair direto no Instagram deles lá, e ele tem o link direto do WhatsApp e do iFood. Então você vai lá, faz seu pedido, aproveita aí, nesse momento que você está assistindo esse podcast repleto de conteúdo, faz seu pedido porque você não vai se arrepender. E essa é uma dica mais que especial aqui, ó. Você que quer ingressar, começar a faturar na internet, você que quer começar a se posicionar na internet, nós temos uma mentoria chamada Você no Digital, onde a gente lhe ensina passo a passo como você começar a ingressar no digital. Seja você advogado, seja você psicoterapeuta, psicólogo, engenheiro, médico, qualquer profissão que você tenha, você vai começar a entender como funciona o digital e como se posicionar no digital. Então pega essa dica aí, tá em algum lugar da sua tela aí que você está assistindo, vai aparecer um QR Code, você pode pegar a câmera do seu celular, fazer a leitura desse QR Code, que você vai cair no nosso grupo do WhatsApp lá, totalmente personalizado, e lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Eu vou te dizer uma coisa, o valor dessa mentoria, porque aqui é valor, meu amigo, é menos que um cafezinho que você toma aí durante seu dia. É um pequenininho, se você parar para analisar, é menos de R$ 1,50 por dia. Então imagine, você tem uma mentoria durante 3 meses, focada, como você faturar no digital, como você ingressar, ou mesmo que você não queira faturar, mas você queira se posicionar, porque hoje o digital é uma realidade. Então quem não está no digital vai ficar para trás, infelizmente, porque o mundo evolui. E você vai continuar aí ou vai querer evoluir junto? Então eu te faço o convite, conheça, tá bom? Professor, a gente voltando aqui, né, para o nosso bate-papo. Hoje tem um tema que está acontecendo aí, né, falando sobre a adultização. Como isso começa a acontecer? Como é que... a gente teve o caso daquele blogueiro lá com o pessoal, né?
muito famoso aí que está circulando. Como é que ele começa a fazer esse rodeio, né, nos pais e mães também que estavam permitindo, sendo seus filhos ali ser usados por conta de likes, por conta de dinheiro, por conta de várias coisas. Como é que a gente pode proteger as nossas crianças desses assédios, professor? Pois é, que sociedade é essa que praticamente coisifica os vínculos? Então, em troca de fama, em troca de likes, curtidas, de divulgação, de ostentação, em troca de algo no universo do material, nós abrimos mão do sagrado, daquilo que é o essencial, da alma das crianças, dos princípios, né, que são negligenciados. Então, a adultização é você queimar etapas, é você fazer com que crianças tenham experiências que são típicas de adultos, enfim, erotização, concurso de beleza infantil, botando maquiagem, roupa, sapato alto, enfim, a expectativa de muitas famílias de que crianças que entrem no futebol sejam atletas no futuro para serem o novo Neymar, cobrança. Então você tem muita cobrança, muita expectativa colocada nos ombros dessas crianças, etapas são queimadas, e elas ficam sujeitas a situações abusivas, não somente sexuais, também gravíssimo, mas vai além disso, né? Então acho que os pais são os responsáveis, são os zeladores do futuro dessas crianças e precisam ser protetores, ativos, presentes e não usar essas crianças como fonte de renda, de extensão do próprio ego. Sim. E de fonte de trazer recursos como um negócio, né? Então precisa de respeito, começando dentro de casa. Sim. Os pais que são também manipulados, engabelados por esses manipuladores e que às vezes são negligentes, desatentos, não estão, ou às vezes têm plena consciência e são efetivamente cúmplices e fazem isso intencionalmente. Sim. Então precisam ser responsabilizados. Então, tudo começa com o mesmo elemento, consciência. Sim. Se eu tenho consciência do meu papel, se eu tenho consciência da minha função, se eu tenho consciência dos desdobramentos da minha escolha, se eu tenho consciência do resultado da minha negligência celular, olha o carro, sim, ou da minha ansiedade, do meu narcisismo, olha o outro que dá a fechada. Se eu tenho consciência disso, eu evito que haja batida no trânsito, que eu posso ser inclusive a pior vítima, mas também vai impactar pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, como essas crianças que são vítimas de situações abusivas, né? E o que me chama a atenção, professor, outro dia eu estava no shopping, e aí lá vai aqui mais um exemplo. Sim, do dia a dia, vida real, né? Sim, vida real. E aí eu me deparei com uma situação, passou uma menina que mais ou menos, eu estava com meus filhos, minha esposa, mais ou menos uns 12 anos. E eu olhei para aquela menina e falei, meu Deus, onde é que está o pai e a mãe? Porque a menina estava toda maquiada, com uma saia curtíssima, um topzinho. Eu olhei para aquilo e falei, eu fiquei abismado. Porque eu falei, cara, o pai e a mãe dessa criança tá aonde? Porque assim, ela chegou aqui de alguma forma. Provavelmente, acho que o pai trouxe, ou então o pai da coleguinha trouxe, mas ela saiu de casa. Será que ninguém viu isso? Será que o pai e a mãe não estão olhando para isso? Excessos, né? Por que ela quer usar essa roupa tão curta? Para que ela quer se maquiar tanto? Eu fiquei me perguntando, falei, para que ela quer chamar tanta atenção? Como aí a gente já vem aquela questão da psicoterapia, né? Claro. Do olhar. Eu fiquei me perguntando, falei, como é em casa? Tudo é questão do bom senso. A questão, uma jovem de 12 anos, uma adolescente, ainda mais no mundo de hoje, que está cada vez mais... Já despertou para o desejo, para as fantasias. A questão não é moralista. A gente tem que tomar cuidado para não ter uma visão reducionista moralista, né? Sim. Uma jovem de 12 anos querer usar maquiagem, querer se sentir vista, seduzir os meninos, e essa iniciação das fantasias, compreensível. Faz parte do que é natural. Sim. A grande questão é como é que a família, a escola, como é que lidam, os agentes de socialização lidam para que ela perceba o que é ajustável, o que é criativo no sentido de ser transformador, construtivo. Sim. E aquilo que é abusivo, que é exposição, que pode flertar com a vulgaridade, com a hiperexposição, com o chamariz de abutres, abusadores. Então esse bom senso é que é o grande barato, né? Então, se minha filha com 12 anos, pai, eu queria botar essa maquiagem, esse batom vermelho, eu digo, filha, eu entendo. Sim. Mas tem um tempo certo. Isso. Então, o que acho que está faltando no mundo de hoje é o tempo certo. Então, ou você tem muitas vezes
adultos que não amadurecem, uma infantilização, que é a metáfora do motorista que está lento demais olhando no celular, ou tem aqueles que aceleram demais e você tem a adultização, queima de etapas. Está faltando o bom senso, está faltando o equilíbrio nesse processo educativo. Sim. Por isso que eu acho que, por exemplo, programas de orientação parental são fundamentais para orientar esses pais nesse mundo contemporâneo, desde criança, desde pequenininho, para orientar como lidar com esse processo de desenvolvimento. Então, procure, se você é pai, você é mãe, está perdido de como lidar com seu filho em todas as etapas do desenvolvimento, procure um profissional de orientação parental que tem, com certeza, muito o que acrescentar. Então, a gente precisa do tempo certo. Tem um mito hindu que ilustra isso, a questão do tempo, dos momentos, dos ciclos da vida. É o mito da Trimurti, que são 3 divindades hindus. Brahma, que é aquele que inicia as coisas, é o grande criador. Vishnu, que é o mantenedor de todas as coisas. E Shiva, que é o destruidor de todas as coisas. Para os hindus, a cada ciclo, isso vale para a vida pessoal, coletiva, na jornada da alma, precisa dessas 3 dimensões negociando, interagindo. Saber quando começar, saber como manter e como gozar, vivenciar, experimentar, aprender sem pressa, com paciência, cada etapa, e saber a hora de finalizar, fechar ciclos. Sim. Então, se eu sou adolescente, mas fico adolescente até os 40, tuco da grande família, lembra da série? Então temos um problema, eu não amadureci, quer dizer, então faltou Shiva, tem que fechar ciclos. Mas também se eu fico eternamente, eu quero montar meu negócio digital, Sim. Mas não começa nunca, falta Brahma. Esperando sempre a melhor oportunidade. Melhor oportunidade, então não começa, falta Brahma. Ou às vezes a gente inicia, mas fica com pressa, não aprende, não tem Vishnu. Então, Shiva antes da hora. Uhum. Então a gente precisa aprender a começar, a manter e a terminar. Eu acho que essa questão da adultização e da infantilização. Adultos com chupeta, foi a nova moda, adulto com chupeta para se acalmar. Temos um problema, né? Sim. Temos um problema, que é isso, né? Não é fofinho, isso não é interessante. Isso é patológico. Sim. Então tem que tentar entender que quadro psicopatológico é esse regressivo que faz você não conseguir seguir sua jornada de maneira adulta. Tá cheio de menino aí que tem mais de 40. Assim como tá cheio de adolescentes com 9, 10, 8. E tá cheio de adolescentes com 25. Então a gente precisa organizar as coisas. Para isso, acho que os mitos nos ensinam. Sim. Eu preciso saber começar, saber manter, saber terminar. E cabe à família, principalmente. A escola também, acho que os meios de comunicação. Eu me lembro que essa questão da adultização. Xuxa, sim, tinha muito. Já, não é novidade. Sim. Xuxa, não me lembro claramente, nos anos 90, com piadas de cunho erótico, Xuxa com aquela roupinha sensual, nos programas infantis de manhã com as crianças de 5, 7, 8, 12 anos. Então é algo que é constante, é algo que já está presente há muito. Agora, nesses novos tempos é que está agudo, porque como não se trabalhou lá atrás, agora a gente está vendo os frutos destrutivos desse processo. Então a dica para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avó, que participa do processo, contextualize e saiba qual é o limite a ser dado. Agora, sempre dialogado. Sim. A menina de 12 anos quer botar o batom para ir pro shopping. Faz sentido esse tipo de maquiagem? Tá cedo, filha. Sim. Uma jovem com 12 anos vai lhe colocar num lugar que não é o seu. Você tem 12. Se você tiver 16, a gente pode pensar nisso. Tem tempo, tem um timing correto. E vamos conversar sobre isso, não reprimindo. Aí que tá. Tira isso! Vagabunda! Não. Né? Mas também, tudo que ela quer, ela quis, né? Eu não consegui não posso fazer nada. Não vai haver, os pais implorando pelo amor dos filhos. Aí a carência do pai, da mãe, né? Então você tem que aprender a dar um limite amoroso, dialogado, contextualizado, respeitoso. Não preconceituoso, não moralista, mas contextualizando, né? Agora também tem que entender o que é uma maquiagem excessiva para uma jovem de 12 anos. Aí, porque não é só maquiagem, você trouxe aqui. A maquiagem, um sapato exagerado, uma saia curta que expõe. E um topzinho. Né? Um topzinho. Mostrando tudo. Tá mostrando, pronto. Quando tudo que é excessivo, temos um problema. É o conjunto. Sim. Então cabe a gente tentar analisar o cenário nas nossas relações, né? E tentar ter um posicionamento consciente. Sim. É por isso que eu falei, onde é que estão os pais, né? Que eu acho que é muito importante, como você falou, naquele momento ali você trouxe um exemplo,
Você, né, você te mordendo a parede, mas precisava daquilo ali. Tomar aquela decisão que era assertiva. E é muito do que você traz, professor. Eu digo, é o diálogo. Diálogo. Não é você chegar a reprimir, não, porque vamos, isso é coisa de prostituta, isso é coisa de mulher que não presta. Eu acho que o caminho não vai ser esse. Porque ali você vai criar... você não cria uma empatia, você cria meio que uma rivalidade. Isso. Ainda mais se for na adolescência. Isso. Porque o adolescente, ele quer a disputa. Isso, né? isso. Ele está ali naquele momento de ganhar o espaço. E ele dele. quer queimar a etapa, ele quer crescer rápido. Exato. Então, a filha, 12 anos, quer botar uma maquiagem, um shortinho. Pra quê, filha? Ah, porque eu quero. Não, porque eu quero não é resposta. Vamos conversar. Argumente, eu quero entender. Sim. Pra que essa roupa desses... Você sabe qual é o impacto que você pode ter com essa roupa? Você sabe quem é que usa esse estilo? Faz sentido? Vamos conversar? A questão não é moralista. A questão não é repressão pura e simples. Mas é contextualizar, dialogar, ampliar a consciência de todos que estão em jogo. Talvez até algumas coisas que muitas famílias querem reprimir também em excesso. Sim. Os filhos podendo dialogar também. Tem razão, filha, eu estava sendo rigoroso e podemos flexibilizar e chegar num consenso. Mas tudo é bom gosto. É até uma questão de bom gosto, de autocuidado, autoproteção, de zelo, para não cair no risco de uma vulgaridade e de exposição de risco de trazer, porque predadores sexuais existem. E no shopping está transbordando. Cheio, né? Cheio. Tá. E o que me chama a atenção é porque assim, eu gosto muito de trazer, professor, os exemplos que eu vejo quando eu tenho essa oportunidade de conversar com alguém que tem essa visão. Eu acho muito bacana. Uma vez eu estava na escolinha, fui levar meu filho, e a mãe ali foi levar também o seu filho, só que ela estava com a filha ali, pequena, acho que devia ter uns 3, 4 anos. E aquilo me chama a atenção, né, de como os pais estão vivendo hoje. Ela estava conversando, ela sentou e conversou com a filha, pegou o celular e entregou na mão da filha. Aí a filha, vendo essas dancinhas do TikTok, aquelas dancinhas que não era para a idade daquela criança. E o que me chama mais a atenção é que quando uma amiga dela chega, a menina estava implorando a atenção da mãe. Ela chamava a mãe, e a mãe conversando aqui com a amiga, não, fica aí no celular. E eu falei, meu Deus, como é que pode, né? E talvez seja isso. Os pais não estão dando atenção, por isso que quando eu falei assim, onde é que estão os pais? Talvez estejam focados, né, nessas outras coisas e não estão olhando para essas crianças. E essa cena realmente me chamou muita atenção, porque a menina implorava mesmo, batia na mãe, chamava, e ela, fica com o celular aí, distrai aí. E ela conversando aqui com a amiga, sem saber o que a filha queria. A mãe se livrando da filha através do celular. Né? Eu acho que assim, a gente precisa ter um olhar mais direcionado para essa geração. Né? A gente precisa ajudar de alguma forma. E sempre que eu tenho oportunidade, quando estou em rodas de conversa com os meus amigos, eu sempre falo, não se preocupe no ter, se preocupe no ser. Porque o ter é o que vai vir lá na frente. Cara. É verdade. Né? É a construção do caráter de seu filho. Eu costumo dizer, tem herança e legado, como você trouxe ali logo no início. Né? Herança é o que a gente deixa para as pessoas. Você pode deixar, você falou ali, brigas que tem, você vai brigar por uma fazenda, enfim. São as coisas materiais. E legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. E quando tem legado, princípio, não tem negócio. Você não consegue negociar, porque o pai, a mãe deixou ali um legado. Então ele sabe qual o caminho. Ele sabe o exemplo que o pai deixou. E o exemplo arrasta. É verdade. Não é verdade? É verdade. Falta a subjetividade. Tem um mito grego que traz isso, é o mito de Prometeu. Prometeu, ele era um titã, ele era uma divindade pré-olimpiana, pré-Zeus, Apolo, que eram mais elaborados, e que num período cósmico conturbado, antes da Era dos Homens, ele se aliou a Zeus contra outros titãs. Então ele foi integrado ao Olimpo. Só que Zeus criou os humanos e queria que os humanos fossem submissos, passivos, e não deu a inteligência, a racionalidade, o conhecimento, simbolizado pelo fogo. Sim. Prometeu, que significa aquele que pensa antes de agir, aquele que tem a ponderação, aquele que reflete antes de agir, lida bem com as emoções. Era também o primeiro filantropo, filo-amigo, antropos humano, primeiro amigo da humanidade, o protetor dos humanos. Ele ficou incomodado com isso, com Zeus. Ele disse, eu vou proteger os humanos. Então ele pegou o fogo, roubou o fogo de Zeus e deu para os seres humanos. Junto com outro atributo, tecne.
Tecnologia vem de tekne em grego. Tekne é a capacidade de transformar a realidade, a capacidade de transformar o mundo, de fazer ele evoluir. Então, com tekne e com fogo, ou seja, com inteligência e a capacidade de transformar a realidade, os humanos prosperaram. Arquitetura, agricultura, pecuária, civilizações começaram a avançar, só que começaram a ter rivalidade, disputa, raiva, medo. O trânsito ficou caótico, gente querendo dar fechado, olha a metáfora. E aí cada um queria o seu, guerras, morte, e os humanos começaram a se autodestruir. Zeus então percebeu que tinha uma situação complicada, chamou Hermes, que era o mensageiro dos deuses, aquele que levava as mensagens do céu, do Olimpo para a terra, e você vai distribuir com todos os seres humanos 2 atributos. Um atributo que é essencial, que é aios, que significa empatia, senso ético, pensar antes de agir, reconhecer, será que faz sentido? Será que é justo? Sim. E de que em grego quer dizer justiça, equidade, meritocracia. E aí os humanos receberam essas 2 bênçãos. E quando os humanos equilibraram tekne e fogo, inteligência, racionalidade, foco nas coisas, sucesso, objetividade, junto com subjetividade, valores, ética, justiça, quando juntou tudo, aí os humanos conseguiram se organizar de forma saudável e a civilização deixou de se autodestruir. Boa metáfora. Vamos aprender com esse mito. Se eu sou a sociedade do ter exclusivamente, eu perco o ser, não faz sentido. Se eu somente quero ser e não tenho ter, eu vou viver de brisa. É muito cômodo ser militante de alguma causa, dependendo que meu pai financie, ou esperando, enfim. Sim. Então a gente precisa. Não quero ser artista, mas quero viver de lei de financiamento. Peraí, então você quer que o Estado banque, você precisa seja artista, viva agora, pague por suas escolhas, né? Sim. Então a gente precisa de consciência, objetividade, tekne, fogo, razão, sabedoria, conhecimento, mas precisa de valores, precisa de alma. Sim. Quando a gente concilia as 2 dimensões, ninguém segura, a gente vai para o infinito e além. Eu costumo dizer, como você, eu não quero ter sucesso, eu quero ser feliz. Perfeito. Sucesso é felicidade aplicada. Sucesso é um subproduto de felicidade. Sucesso é ter o que você quer. Felicidade é gostar do que você tem e de quem você é. Quando você gosta de quem você é, quando você tem uma vida bem vivida, as coisas vêm naturalmente. Eu costumo dizer, se você coloca as coisas como prioridade, é como se você estivesse no deserto vendo uma miragem. Sim. Quanto mais perto você chega, mais longe você está. Mas quando você se conecta com sua alma, com seus valores, com seu propósito, com seu sentido, com aios e de que, então você naturalmente vai de maneira sustentável ter acesso ao que faz sentido. E aí as coisas materiais vêm de maneira complementar. Então eu não quero ter sucesso, eu quero ser feliz. E quando você foca na alma, as coisas vêm atrás de você. Você tropeça nas coisas. Isso é incrível. Você falou isso, e aí eu lembrei. Uma vez eu conversando com um amigo, ele falando que assim, eu estou fazendo de tudo para buscar o dinheiro. E eu já estive nesse lugar também. Mas hoje eu entendo que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. É verdade. Porque você só está olhando para o recurso, exatamente, né? Para o dinheiro. E quando você fala, não, deixa eu focar aqui no meu propósito, o que é que arde no meu coração, o que é que queima no meu coração, deixa eu ir em busca disso. Mas claro, com a visão, as coisas começam a acontecer, né? Porque quanto mais você quer aquilo corre de você. Porque você só está olhando... Você está no foco errado. Você está no foco errado, você está no sintoma, você não está olhando a causa. Isso. Você só está no sintoma. E aí você olha para aquilo, vai, mas não chega. E aí você fica, por que não chega? Porque seu olhar está no lugar errado. Exato. E eu acho que essa é a importância da psicoterapia, essa é a importância do autoconhecimento, essa é a importância da gente se reconhecer, né? Da gente reconhecer as nossas dores, as nossas feridas e procurar o profissional certo para que possa nos ajudar a nos direcionar, a enxergar aquilo que já está em nós, né? E pautando nisso, a gente já está encaminhando aqui, professor, para o final, não vou tomar muito do seu tempo. Tá muito gostoso esse bate-papo. Aquelas pessoas que não se reconhecem, como a gente vê hoje aí, pessoas que fazem vários procedimentos estéticos e sempre acham que precisa de mais. Sempre acha que, poxa, eu não tô legal ainda. Cheguei nos 60, não, eu preciso tirar isso aqui, tirar aquilo, fazer testa, fazer não sei o que, botar um botox. Aí ela faz. Aí daqui a 6 meses ela olha no espelho,
não, ainda não estou legal. Por que isso acontece, professor? Por que elas não se satisfazem de fato? Porque eu creio que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas como é que isso acontece? É uma dificuldade de lidar com o Shiva, né? Sim. Então, por que será que essas viciadas em plásticas, né, que se distorcem o que chega a ficar deformado. Deformadas, né? Quer dizer, para quê? É porque elas não conseguem lidar com o ciclo natural das mudanças que a idade, que a vida impõe. Então, uma tentativa artificial, fake, de minimizar o impacto da jornada da alma e numa busca de focar na aparência, no estético polarizado e não na totalidade. Sim. É a síndrome da madrasta da Branca de Neve, né? Quer dizer, que fica dependente do espelho. Espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? E aí eu fico eternamente querendo ser a que está acima, que é superior e que tem uma estética fake e que acaba sendo um processo autodestrutivo. É falta de conexão com a alma, consigo mesma, com o significado da vida e com os ciclos que a vida impõe. Sim. Cuidado com a dependência do espelho como a madrasta de Branca de Neve. Tem gente que não gosta nem de falar a idade. Você pergunta a idade, não, nem pergunte minha idade. Se revolta até quando você pergunta. Porque também temos o culto à juventude eterna fake, né? Para você aprender a lidar com a vida, você precisa reconhecer suas limitações, mas se cuidar. A longevidade ativa implica em você ter alguns capitais, capital financeiro para não depender de ninguém, não é ser rico, não, dentro da sua realidade, mas você tem uma previdência. Tem gente que ganha muito, gasta tudo, depois fica dependente. Enfim, então tem uma previdência, você saber lidar com a dimensão econômica para lhe dar autonomia. Capital social, tem uma rede social. Capital emocional, coisas que ele tem interesse de conhecimento, estudos, ler sempre, está ativo. Né? E um capital do sentido de vida. Sim. Propósito. Porque eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, qual é o legado que eu deixo na alma das pessoas. Uma vida com sentido e significado. Aí você vai ter a longevidade ativa naturalmente e saudável. E aí, mas não com uma juventude eterna. Isso é um mito, né? Perfeito. Professor, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Quero te agradecer mais uma vez por o senhor ter aceitado esse convite. Sinta-se à vontade, essa casa também aqui é sua, quando o senhor quiser retornar. Maravilha, vou ficar muito feliz e todo mundo que está nos assistindo com certeza vai também ficar grato pela sua presença, porque é muito conteúdo. Gostaria de passar mais tempo aqui, porque o bate-papo foi incrível. Muito obrigado mesmo, é uma honra. Você tem um admirador aqui. Obrigado. Sou um admirador, um seguidor. E quando a gente termina aqui o episódio, eu sempre peço que o convidado traga ali uma frase ou traga um conto, né? Para que possa conectar com quem está nos assistindo, para que possa despertar, né, esse desejo pela busca do autoconhecimento ali nas pessoas que nos assistem. Então fique à vontade, essa câmera é sua. Que maravilha. E deixe sua mensagem aí pra gente. Bom, eu quero agradecer, meu querido, pelo convite, uma oportunidade incrível, parabéns pelo projeto, agradecer a você que está assistindo até agora e pelo desejo de se conectar consigo mesmo e de evoluir. Quero deixar a seguinte mensagem: na vida teremos perdas, lutas e ganhos. As perdas eu supero, eu elaboro, porque eu confio em mim. As lutas eu enfrento, porque eu acredito na minha capacidade de seguir a jornada. E os ganhos eu gozo, eu celebro, eu curto, porque eu gosto de mim. Então aprenda a vivenciar os ciclos da vida e nós teremos perdas, lutas e ganhos. Não paralise com as perdas, não fique enebriado com os ganhos e não desista das lutas. Existe um princípio no karatê que diz que a vida é uma luta e para viver é preciso saber lutar. Então aprenda a enfrentar os perrengues da vida. Como diz Viktor Frankl, existe uma tríade trágica na vida. Trágica vem de tragédia. Tragédia significa erro de trajeto. Os erros da vida. Vamos sempre nos confundir, não somos perfeitos. Jung diz, a meta não é a perfeição, a meta é a totalidade, para você aprender a integrar o todo na individuação, para que você possa florescer como sujeito, como diz a psicologia positiva. Então,
que você possa seguir a sua jornada aprendendo com Viktor Frankl. Na vida, nós vamos errar o trajeto e teremos experiências trágicas. E quais são os elementos dos erros que nós vamos cometer? Nós vamos ter que experimentar a dor, vamos ter que experimentar a responsabilidade dos nossos atos e vamos ter que enfrentar a morte. A morte que a gente ama, a morte da gente, a grande certeza, a morte de ciclos, de momentos, de papéis sociais, a morte da adolescência, agora você é adulto, a morte da vida adulta, agora você é idoso, vamos embora. Enfim, bora aprender a se adaptar à realidade. Na vida teremos que lidar com os fins, os finais de processos na vida. Como teremos que lidar com a dor, com o sofrimento, com o incômodo, com o desconforto, com a frustração. Assim como a gente tem que assumir a nossa responsabilidade naquilo que nós realizamos. Liberdade com responsabilidade para sermos sujeitos. Então, enfrente as perdas, as lutas e os ganhos. E seja você. Uau! Então, com essa mensagem, a gente finaliza aqui o nosso episódio. E se fez sentido para você, compartilhe esse episódio com mais pessoas. Deixe aí seu like, também deixe aí o seu comentário e ative o sininho de notificação para que todas as vezes que a gente tem episódio novo, você seja notificado. Meu muito obrigado por você ter ficado até o final. Aproveite e desfrute desse episódio que está incrível. Pega papel, caneta, depois reassiste, porque eu mesmo vou reassistir. Vou fazer anotações ali, porque o homem aqui é cheio de conteúdo. Então aproveite, desfrute desse conteúdo e compartilhe. E meu muito obrigado, que Deus te abençoe e te aguardo no próximo episódio.